Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você conectado com a gente aqui. E hoje a entrevista vai ser muito especial, vai ser sobre saúde mental com o psicólogo o José Hugo Furlan. Essa entrevista ela aconteceu no dia 29 de dezembro, mas está sendo reprisada hoje aqui para você. Faz parte então das nossas reprises aqui das melhores entrevistas de 2020. Acompanhe só que tá muito legal. Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você conectado através do canal 8 da NET, também através das nossas redes sociais aqui da TV, é sempre uma alegria poder contar com você. Eu espero também a sua pergunta, o seu comentário aqui junto com a gente, participando ao vivo do nosso programa, porque o assunto hoje é um assunto que diz respeito a todos, né? Todos nós enfrentamos dificuldades durante esse ano, enfrentamos desafios novos, mas também devemos pensar nesse ano de 2021, né? Fim do ano, sempre ano aí de renovar algumas intenções, renovar algumas expectativas. E para tudo isso, está aqui para conversar com a gente, então, o psicólogo aqui de Itapetininga, José Hugo Furlan. Hugo, boa tarde, seja bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Muito boa tarde, como sempre, um grande prazer poder estar aqui na TVI, falando um pouco com a população de Itapetininga e com todos aqueles que acompanham o programa Telescópio. Muito bem, Hugo, primeiro, eu gostaria já de perguntar para você, né? Como que você avaliaria o saldo psicológico desse ano, né? Foi algo que se comentou bastante, que seria um ano que teria, vamos dizer assim, lutas, desafios, problemas, talvez perdas no lado financeiro, talvez lutas, perdas e desafios no lado da saúde física, vamos dizer assim, fisiológica, mas também na questão mental. Como você avalia esse ano, esse desafio que foi? Bom, desde o início já se falava sobre a possibilidade de aumento muito grande nas doenças, né, relacionadas à saúde mental, nas condições, né? Então, recentemente, estava vendo uma reportagem que no Japão, no mês passado, houveram mais suicídios do que mortes, por exemplo, por Covid-19. Né? Os índices de depressão têm aumentado, síndrome do pânico, a ansiedade, coisas das quais a gente não tem aprendido a lidar ainda, a gente está evoluindo bastante, mas ainda não aprendeu a lidar. E isso vem de uma maneira ainda maior nesse momento da pandemia. Então, uma ansiedade em relação a tudo. Né? As últimas pesquisas realizadas demonstram um aumento de cerca de 40% em divórcios, né? Um aumento também em crianças que regrediram o seu comportamento, então começaram já sabiam usar o banheiro, pararam de usar o banheiro, crianças que já se alimentavam sozinhas e também diminuíram esse comportamento. Então isso tudo vai ter que ser tratado, né? De maneira emergencial, se possível, porque a gente já está colhendo os frutos, né? Lá em março estava aí tudo normal e de repente a gente encontra essa nova situação. Houve uma readaptação, mas é claro que isso vai ter custos, né? A gente teve custos financeiros pela relação da pandemia, a gente teve custos físicos, a gente teve custos emocionais também, né? Tanto aqueles que perderam alguém ou aqueles que estão na iminência de uma perda, na possibilidade de uma perda. Então isso tudo marcou muito esse ano, né? A gente chegou num momento também de normalizar as mortes e normalizar também as ações infundadas dos governantes. Então ficou tudo normal, tudo algo que não era para a gente pensar isso como coisas normais, acabaram se tornando ao longo do tempo. Então isso, claro, vai ter um preço, né? Ao longo disso tudo vai ter um preço para que nós possamos correr atrás desse saldo negativo. Muito bem, Hugo. Acho que é sempre uma discussão importantíssima a trazer aqui. É sempre um tema também recorrente aqui no Telescópio, que é a questão da saúde mental, que é a questão do cuidado com tudo isso, que cada vez mais as pessoas elas devem, vamos dizer assim, se preocupar com isso, né? Estar atentas a todas essas questões. Eu agradeço já a todo mundo que está participando aqui com a sua mensagem. O Douglas Henrique de Freitas, ele manda aqui salve, salve, grande dia. O Bruno Monteiro, ele mandou aqui bom dia. A Maria de Lourdes também mandou o seu boa tarde participando aqui com a gente. Muito obrigado você que está participando. Continue mandando aí o seu recado, sua pergunta, seu comentário para conversar hoje aqui com o José Hugo Furlan. E Hugo falando também a respeito, né, continuando desse saldo que você colocou, né, que apresenta mesmo, né, números aí que chamam bastante atenção, que foram grandes, que
tiveram uma grande dificuldade. Ontem eu perguntei pro Felipe Elias, que estava conversando aqui com a gente, né, se de certa forma hoje talvez a gente achou a transição mais ou menos do estado, vamos dizer assim, de normalidade para um estado de pandemia, coisa que talvez no início nós tivemos um corte muito abrupto. Você avalia dessa maneira, que talvez no início nós tivemos uma trava muito grande, todo mundo parou tudo, virou, daí o que aconteceu? Em pouco tempo, meio que deu a saturação, né? O pessoal não aguentava mais, né? Ou seja, mudou tão radicalmente que eles não conseguiram ter essa transição, né? Foi do 8 para 80 e isso muitas vezes relaxou demais a população depois. Ou seja, o elástico esticou, a hora que voltou ela acabou relaxando demais e tivemos esse número tão grande de casos. Você vê dessa forma também? Eu acredito que sim, porque se a gente avaliar os primeiros 15 dias, 30 dias, havia um medo natural de algo desconhecido. Então a gente lembra das imagens lá da Itália, que a gente via no jornal o tempo todo, pilha de caixões, corpos. E aí o Brasil ele começa a se preparar de uma maneira, talvez, vamos dizer, antecipada demais, né? Então a gente vê lá a Folha de São Paulo, várias covas abertas lá na cidade de São Paulo. Tratamentos assim já pensando em possibilidades, hospital de campanha quando ainda não tinha tantos casos. Claro, é importante uma preparação, mas ainda não enfrentávamos aquela realidade. Então naquele momento, quando nós recebemos essa notícia, esse sensacionalismo de fato ele atrapalhou, né? Houve um descontrole ali por parte da população. Eu me lembro do pessoal invadindo supermercados e fazendo compras gigantescas com medo de que aquilo fosse, né? E de fato, isso é natural do ser humano, a gente quer estar prevenido, né? E ao longo desse período, começam a acontecer as coisas. Então, começa a se tomar as medidas, talvez medidas erradas de todos os lados e medidas que deram certo de todos os lados. Não tem como a gente estar no meio do olho do furacão, já medindo o preço disso. Mas quando, sei lá, aquele youtuber vai lá e me grava um vídeo falando que vão ter 1 milhão de mortes, é claro que isso vai chocar. Né? Ele comparando com o sistema de saúde dos outros países europeus, o Brasil até agosto vai ter 1 milhão de pessoas mortas. Isso vai gerar, de fato, um medo muito grande. E até aí tudo bem, errou por alguns mil ali, mas até aí tudo bem. O grande problema se torna porque a gente começa a ver situações que são muito confusas. Então você pega lá, ontem estava a notícia de uma atriz, né, não sei nem quem é, mas tinha a notícia dela, ela tinha gravado um vídeo para uma cidade falando assim, fiquem em casa, isolem-se, não saiam de jeito nenhum. E aí ela posta uma imagem dela fazendo uma festa com demais pessoas, né? É claro que a população, Guto, ela tem inteligência suficiente para julgar isso. Né? O youtuber lá, o Felipe Neto, falando o tempo todo disso e criticando uma pessoa que, sei lá, sai na porta de casa, criticando a pessoa. E de repente ele está lá jogando bola, né? Jogando futebol com os amigos ali. E isso não é um problema. O grande problema é que quando nós estamos ali, como de certa forma, arautos daquela moralidade, dessa nova moralidade criada a partir de um momento pandêmico, nós precisamos saber da nossa responsabilidade. Né? Então muitas pessoas que ficaram aí com Fique em Casa, um tempo depois estavam ali na praia. Né? Então isso, a população que vai olhando isso e vai analisando, vai criando a sua própria ideia. E claro que a gente vai relaxar. Né? Se você olha, puxa, se o ator da Globo lá pode, eu também posso. Se o cidadão ali pode, eu também posso. Né? De fato, e há duas experiências muito diferentes. Claro, cada experiência é pessoal. Mas imagina a experiência daquele que perdeu um parente pela doença. É claro que essa experiência ela é carregada de emoções negativas. Né? E essa pessoa ela vai ter todo um cuidado para falar. Imagina aquela pessoa que pegou a doença e que passou por isso sem dificuldade nenhuma, que não teve nenhuma perda. É claro que essa pessoa também vai julgar através da sua própria experiência. Então não tem como a gente avaliar, né, de maneira coletiva e querer implantar coisas e querer que, não, o seu pensamento ele tem que ser esse pensamento ou não, o seu pensamento tem que ser o outro pensamento. É muito difícil. Né? Não podemos nem relativizar a experiência de cada um e também não podemos querer criar normas que, na verdade, são, de certa maneira, ali equivocadas, porque cada ser humano teve a sua própria experiência. Né? Então, diante disso tudo, qual é a melhor forma de se trabalhar? É prezar primeiramente por essa liberdade humana e pela conscientização. Né? A partir da hora que as coisas são impostas,
elas vão ter muito menos adesão do público do que quando elas são feitas de uma maneira necessária, né? Quando você vê a real necessidade. Né? Você vê que não há um problema em usar o uso do álcool em gel, por exemplo. Você não vê as pessoas, né, militando contra o uso do álcool em gel. Você já vê muita gente militando contra o uso das máscaras. Né? E assim, porque a máscara é eficiente, não é, diminui 99% ou não diminui 99% a chance de contaminação. Não é isso, não estou falando para ninguém deixar de usar ou usar. A questão não é essa. Né? Então, outro dia eu estava conversando com um médico, ele falou assim, eu tive uma disciplina na faculdade que me ensinava, sobre tudo, né, sobre todas as coisas que ensinou, me ensinava a usar máscara. Ele falou assim, a gente não pode nem tocar na máscara, você tem que pegar só lá no elásticozinho e tal, você coloca o elástico e tudo mais, e você, cada vez que você vai atender outra pessoa, você troca, você higieniza a mão de novo, e aí de repente a gente chega num momento que a gente está lá, levanta, abaixa, né? Vê aí 200 gramas de presunto. A hora que vai falar, você tira, né? Justamente a hora que precisava. Exatamente. Então, assim, tem que haver uma conscientização real, muito mais do que uma imposição, né? Para não gerar esses conflitos e esse fla-flu que foi gerado, né? Não, isso é muito importante conversar, porque mostra também o reflexo disso na população, né? De como isso impactou, de como a longo prazo tudo isso foi sendo levado pelas pessoas, né? De como isso foi mudando nos comportamentos, o quanto isso foi aflorando muitas vezes certos comportamentos na população. Então acho que mais do que tudo é algo a ser estudado durante muito tempo, né? E você citou algo aqui, isso me veio assim. Agora, você acredita que essa polarização que o pessoal chama, né? Ou seja, da forma de lidar com essa pandemia, uns colocando como, vamos dizer assim, não, é algo seríssimo e quem não leva a sério está totalmente errado, e uns colocando como não é algo tão sério assim, é coisa dos governos. Você acha que isso vai se manter depois também? Principalmente, vamos dizer assim, quem perdeu algum familiar vai ter um olhar de certa forma para essa pandemia, e quem não perdeu e de certa forma sofreu todas as privações, vamos dizer assim, e conseguiu se proteger, vamos colocar assim, talvez ele conte uma outra história dessa pandemia depois? Perfeitamente, Guto. Né? Hoje a gente vive uma guerra de narrativas. Né? É muito engraçado você entrar na rede social e às vezes até nas mídias, que há sempre uma guerra de narrativa. Então a pessoa disse mas o que eu entendi? Pior, o que eu quis entender? Né? Então isso é muito importante analisar, que essa experiência pessoal, claro, ela vai influenciar, e também muitas vezes o espectro político, o espectro religioso e todas as outras coisas em que envolvem a cultura dessa pessoa, elas vão acabar influenciando na contagem dessa história. Né? É muito engraçado que a gente lembra aí de 2015, teve o impeachment de uma presidente. Né? E você vê pessoas até hoje contando como um golpe e vê pessoas até hoje contando como um processo democrático. Então, assim, é uma coisa que não tem como a gente julgar a partir de uma ótica. Né? Nós temos que buscar a proximidade da realidade. Mas, assim, quando a realidade me é pesada e me dói, há uma grande vontade de fuga dessa realidade, seja ela qual for. E é claro que isso vai dar errado. Né? Os maiores transtornos psicológicos, eles são gerados por essa fuga da realidade. Né? As frustrações que a gente enfrenta, a forma como a gente imagina o mundo e o mundo não se adequa ao nosso pensamento. Então isso acaba gerando grandes transtornos psicológicos. Né? Da onde nascem as neuroses? As neuroses nascem do nosso negar a realidade. Então, Guto, quando você diz assim, olha, eu não posso pegar o vírus. Um exemplo qualquer, a gente está falando da pandemia. De fato, você pode, mas a partir da hora que você veementemente bate nessa tecla e nega uma realidade existente, você está abrindo espaço para a criação de uma neurose. O caminho eu posso pegar o vírus, eu não devo, eu tenho que evitar, eu tenho que me cuidar, mas posso. É uma possibilidade existente, faz parte da realidade. Opa, eu entro na minha realidade e lido com aquilo de uma maneira muito mais saudável do que propriamente eu não posso. Né? Reprimir uma possibilidade existente, é claro que vai dar um resultado extremamente negativo para a sua mente, para a forma como você vai enxergar o mundo. Então, assim, sem dúvida, vai haver 2 histórias, vão haver 3 histórias, e elas vão depender de tudo. Né? Vai depender de tudo o que está acontecendo. É estranho, porque você vê que até ontem tinha hospital de campanha, daqui a pouco não tem mais hospital de campanha, e é tudo em nome da ciência, tá? Então o estudo disse, olha, pode fechar o hospital de campanha, cadê esse estudo? A gente não tem. Vai ter que abrir de novo, também não tem esse estudo. Então, assim, é tudo muito
precário. É tudo muito precário. Se a gente olha para a questão da ciência, ela está acontecendo. Né? Enquanto a gente está aqui, estão havendo diversos estudos, diversas pesquisas que estão trazendo coisas novas e que não são definitivas. Né? Tratar a ciência como algo definitivo é tratar ela como algo místico. Né? O que é definitivo? Definitivo são os dogmas lá da Igreja Católica, definitivo são as ideias religiosas. Isso é algo definitivo. A ciência não, a ciência está se alterando a todo tempo. Né? Por quê? Porque há estudos diversos. Então, assim, se você entrar no Facebook e começar a ver todos os estudos que tem relacionados à pandemia, você fica maluco. Por quê? Porque há diversas coisas. Né? Há coisas falando A e tem coisas desmentindo A no dia seguinte, né? Na mesma revista científica. Então, a gente não pode ter essa coisa também de levantar essa bandeira tão precocemente. Calma, é só mais um estudo. A gente está vendo, isso tem que ser mostrado na prática. Né? Outra coisa que eu conversei com um médico também, ele falou assim, olha, por que hoje há menos risco para as pessoas que adquirem o Covid? Porque ao longo de 6 meses, a gente aprendeu a fazer tratamentos. Né? São tratamentos 100% eficazes? Não. Mas lá no começo da pandemia se usavam alguns tratamentos que não funcionaram, foram abandonados e ao longo do tempo há uma experiência prática, empírica, médica, que foi mostrando o que funciona e o que não funciona. Então, de fato, se cria novas formas de tratamento, se criaram protocolos. Então, muitas vezes amparado com essa questão científica, claro, a gente não é um negacionista, né? Até engraçado o termo, não, negacionista, não é isso. Amparado com isso, mas também com essa prática real. Né? A gente fala tanto das pessoas que estão na linha de frente, mas cadê o respeito pela prática desse trabalho, pelas pessoas que estão ali e que estão convivendo e que estão fazendo? Nós precisamos respeitá-los. As maiores autoridades em quesito da pandemia são essas pessoas, porque elas estão convivendo diariamente com essa realidade. Elas estão vendo essa realidade. Né? E muitas vezes eu entendo que também seja uma realidade aumentada, porque estão ali 24 horas, às vezes, no hospital, lidando com essa realidade. Então a gente tem que olhar para isso também. Né, uma mescla de tudo isso para que isso possa realmente ser algo novo, criado para dar conta desse momento. Né? Muito bem, nós temos mais alguns recados aqui do pessoal participando com a gente através do facebook.com/TV Itapê. O André Cruz, ele manda aqui, baita profissional. O Ricardo Irata, ele manda aqui, oi, boa tarde, e ele pergunta aqui, né, ele faz uma pergunta, né, quem está acompanhando a pandemia nos presídios e na Fundação Casa? E ele fala, né, como ajudar essa população que está confinada e é invisível, né, e acho que é algo também que chama bastante atenção também, acho que teve, né, nós tivemos até aqui em Itapetininga, no início dessa pandemia, né, um caso de contaminação entre alguns agentes, né, não era, acho que não era agente interno, era agente que ficava ali na guarda em volta, que chamou bastante atenção, foi até noticiado tudo, mas por enquanto pelo menos eu não tenho ouvido tanto falar, né? Mas é algo muito, muito importante também, que é um grande risco, né? Ou seja, a contaminação ali seria generalizada, né? Sim, e tem essa coisa da pessoa sair, voltar, vai para o trabalho, né? E aí tem todo um aparato ali na questão dos testes, na questão dos cuidados, né? Me arrisco a dizer que estão às vezes mais amparados do que os trabalhadores da rua. Né, porque há todo um contingente para se cuidar, né, desse aspecto. Por estar em tutela do Estado também, às vezes o Estado tem mais cuidado com isso, né? Exatamente, tem um certo olhar, né, que também é punitivo a questão do Estado se não derem essa assistência. Até hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que trata dos moradores de rua. E aí eu perguntei para ele, eu falei, olha, ele faz há mais de 10 anos que ele faz isso. E eu falei, e aí? Você encontrou algum morador de rua com Covid? Ele falou assim, olha, se teve eu não sei, se teve eles não sabem. Né? De certa maneira são invisíveis. Né? Estão ali o tempo todo expostos não só à Covid, mas a diversas outras coisas. E assim a nossa cidade está com um índice muito grande, você olhando para as ruas você começa a ver, né, essas pessoas ali e também não tem esse olhar, muitas vezes, do poder público como um todo. Né? Você viu alguma política pública vinda a nível, né, do governo? Né? O STF definiu que os governos precisariam dar esse cuidado. Não teve. Você não viu nada ali. Eu particularmente não vi. Falando, olha, os moradores de rua a gente vai proteger de tal maneira, a gente vai... Então, é complicado. Né? Assim como os asilos, os orfanatos, os abrigos, né? Onde precisa ter todo esse controle. Né? Esse controle de medir a temperatura, de ter esse cuidado, né, o distanciamento,
Porque não tem como você também, vamos dizer, deixar essas pessoas à mercê. Né? Elas têm ali os cuidadores, tem as pessoas os educadores, aqueles que participam desse cuidado e que vão levar a sua vida normal, né? E que vão correr esses riscos. Vão andar de transporte público, vão ao supermercado, vão fazer sua atividade religiosa. Então, porventura, isso vai acabar acontecendo. Né? Os cuidados a serem tomados, eles têm que ser a partir da conscientização e da possibilidade, né, de acontecer um isolamento. Então, por exemplo, a gente tem na PAI Itapetininga todo um protocolo pronto para o retorno às aulas. A gente não sabe se as aulas vão retornar, mas tem lá todo um protocolo pronto. Né? E esse protocolo segue todas as normas da OMS, do governo do estado e tudo aquilo que é colocado ali. A gente teve um saldo muito grande, muito positivo lá esse ano. Já está programada essa volta da PAI ou não? Não tem uma programação ainda, a gente depende do retorno do estado. Né? Mas, por exemplo, a gente teve um saldo muito grande que a gente recebeu pais para retirar a atividade e fomos levar atividades em casa. Né? E não tivemos nenhuma contaminação. Não tivemos nenhuma. Né? Entre os alunos da PAI até hoje não foi registrado nenhuma contaminação. Professores, profissionais, em nenhum momento teve ali algum surto, alguma coisa desse gênero. Né? Então foi conseguido estabelecer um protocolo que teve uma eficácia ali. É claro, um retorno às aulas vai passar por diversas outras coisas. Né? Mas cada realidade ela vai exigir das pessoas que haja uma adequação. Né? Não é tão simples quanto assim um plano do governo vai se aplicar em todas as cidades, em todas as realidades, em todos os bairros. Né? Cada realidade vai precisar estar adequada a isso. E o último comentário aqui a respeito dessa pandemia, depois nós vamos entrar aqui também a respeito do fim de ano, também das promessas, né? Você fez muita promessa para esse ano, muitos planos, vamos colocar melhor, né? Para esse ano e que muitas vezes foram afetados por essa pandemia. O que fazer com esses planos? Reciclar esses planos, tentar adaptar para esse ano novo? O Hugo vai falar também a respeito disso, mas ainda aqui mais um comentário do Ricardo Hirata a respeito dessa pandemia, que foi o grande assunto desse ano 2020. Ele coloca aqui, ficou no mínimo estranho passar as eleições para que o Estado voltasse para a fase vermelha. É possível acreditar em nossos líderes políticos? Hugo, você vê que psicologicamente ficou um pouco mais abalada ainda essa confiança nos políticos, em alguns, em outros, como você vê? Na realidade, a gente está desacreditado na questão política há muitos anos no nosso país. Porque é como se a gente tivesse tentado todas as fichas e parece que nenhuma tem uma efetividade de mudança. Por quê? Porque nós temos um sistema muito complexo. Né? O sistema político, ele favorece a corrupção, ele favorece uma forma mal organizada de política. Né? Basta ver que o Senado é que julga o STF que julga o Senado, e o presidente que pode ser empichado pela Câmara. Então, assim, o que a gente pode fazer? A gente pode, de fato, exercer o nosso papel, ou a gente pode todo mundo fazer vista grossa e ninguém olhar para nada e continuar ali com o nosso poder, perpetuando o nosso poder. E é no mínimo estranho, sim, Guto, porque a gente começa a olhar que houve ali todo um movimento ali das autoridades, o próprio TSE, não, a gente pode votar, a gente pode fazer. E aí o ponto alto se torna que um dia após o segundo turno da eleição, né, tem a coletiva e se decide restringir um pouco mais. Então, assim, é claro que se você tem o risco de contrair o Covid no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, você também tinha ali nas escolas quando você fosse votar, quando você fosse ali participar das eleições. Então, de fato, isso desacredita ainda mais. Porque o Ricardo tem total razão quando ele diz, porque cadê o estudo que demonstrou que até o dia 30 poderia-se ir votar, poderia-se sair para a rua, poderia-se ir aos bares, e depois do dia 30 não poderia? Em nenhum momento eles mostram isso. Né? Em nenhum momento eles mostraram dados consistentes. Não, simplesmente marca-se uma coletiva, se aparece lá, cria-se toda uma imagem midiática e vai se falando ali. Né? Amparado por aquele primeiro medo lá de março, abril, a gente escutava e falava, opa, vamos seguir. De repente, começam a acontecer essas coisas, né? Isolamento social para você, praia para mim. Né? Fique em casa para você, barzinho para mim. E por aí vai, tantas outras coisas. Festinha particular em casa com 30, 40 pessoas, opa, você não pode. Tá? Não, nós não vamos comemorar o Natal e tal. É claro que o povo não levou a sério. Porque as mesmas pessoas que diziam para não comemorar estavam lá comemorando e fazendo festas. Né? E o momento da eleição
foi sim crucial para isso, para que as pessoas desacreditassem nas medidas e fossem até, vamos dizer, um pouco excessivas na flexibilização. Porque você pode votar, né, pode fazer qualquer coisa. Né, se pode aglomerar para realizar a votação. Né, o idoso não pode nem ir para a igreja, né, porque o idoso tem que ficar em casa. Não, vamos fazer um culto específico, lá uma missa específica só para os idosos. É risco deles se contaminarem. Não, mas tem um horário específico só para os idosos votarem, então eles podem. Né? Então, assim, é complicado para a gente acreditar que isso tenha uma efetividade a partir da hora que a gente não tem dados suficientes, né? Muito bem. E você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio de hoje, nós temos um recado todo especial para você, mas também daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta aqui pro Hugo, que é a respeito de um plano, né? Ou seja, dessas metas para esse ano de 2021. É possível fazer uma meta à prova de pandemia, ou seja, uma meta que mesmo com pandemia a gente consiga realizar, ou seja, tudo isso nós vamos conversar daqui a pouquinho, mas antes um recado rapidinho, que é o recado do Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Muito bem, você viu então esse recado do Laboratório Itapetininga, um grande parceiro da sua saúde aqui na nossa cidade. E hoje, conversando com o psicólogo José Hugo Furlan, falamos muito a respeito então da pandemia, de todos os reflexos psicológicos disso, principalmente no comportamento das pessoas, mas também vamos conversar sobre esse ano que está acabando, né? Então hoje, já chegando aqui às portas de um ano novo, tudo, e algo muito comum na população é fazer então as suas metas, é fazer os seus planos para esse ano. E eu tenho certeza que o plano de muita gente deu errado nesse ano de 2020, seja diante da pandemia, diante das dificuldades que foram aparecendo, né? Ou seja, muitos planos acabaram tendo que ser deixados de lado. O que fazer com esses planos? Reciclar, montar outros? Tem como fazer um plano, vamos dizer assim, que de certa forma se adapte mesmo com as mudanças? É isso que eu vou perguntar agora para o Hugo. O que você tem recomendado para as pessoas, né? Tem como se pensar em metas mais próximas, mais possíveis para esse ano de 2021? Eu acho que o mais engraçado aí, Guto, eu falei com 3 pessoas totalmente aleatórias essa semana, de contextos diferentes, de locais diferentes, de trabalhos diferentes. E falei, o que você espera para 2021? As 3 pessoas me deram a mesma resposta. Eu estou esperando que vai chegar a 23h59, 0 hora e 1 minuto, e 2020 vai ter acabado, a pandemia vai ter acabado, tudo que a gente viveu. E eu sei que isso não vai acontecer. Né? E de fato, há toda essa esperança de um recomeço, mas a gente sabe que a coisa não vai ser bem assim. Né? Nós sabemos que vai continuar como está e só muda a data, né? Só muda o nosso calendário. Então, assim, é importante que a gente tenha as nossas metas, sim, mas como fazer essas metas? Né? Você olha lá, a mulher olha para aquele vestido e fala, puxa, eu vou entrar naquele vestido. Então, assim, é um longo trabalho, talvez, dependendo do tamanho do vestido e de quanto é o peso dessa pessoa hoje. Né? Se a meta for entrar naquele vestido, a tendência é que se torne uma meta longa, difícil, que eu não consiga chegar e que eu abandone ela, talvez até nos primeiros meses. Né? Se a meta real for, eu preciso de mais saúde, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso buscar uma atividade física, opa, a coisa muda de figura. É tirar a meta um pouco do ponto final e colocar mais em ações do dia a dia, seria isso? Que é focar menos no resultado. Né? O resultado, ele não depende somente de você. Né? Quando nós fazemos algo, nós dependemos da nossa ação. Mas a nossa ação, ela é limitada perante tantas outras coisas. Então eu posso ter uma meta, por exemplo, de ampliar o meu negócio. Mas depende só de mim? Não. Depende de uma situação financeira do país, depende da adesão dos clientes, depende do trabalho daqueles colaboradores. Dos contratos que você faz, de matéria-prima, de Sim, tudo. Né? Então assim, é uma meta um pouco abstrata para essa realidade. Não, eu me comprometo a trabalhar melhor. Opa, é uma meta possível. Eu me comprometo a estar meia hora mais cedo na empresa, eu me comprometo a me doar um pouquinho mais, eu me comprometo a estudar um pouco mais esse mercado e adentrar isso tudo. Eu acho que as metas, elas precisam ser dessa forma. Porque o grande problema que a gente encontra é que assim, a gente vive como se as coisas elas fossem permanentes. Tá? E elas não são. Não há uma ideia de permanência nas coisas, elas são totalmente provisórias. Né? Quando as pessoas definem assim, novo normal, não é novo, não é velho, não é nada. É o que está acontecendo, é o normal.
Entende? Nós temos que nos incorporar a essa realidade e enfrentá-la. Né? É isso que acontece. Só que quando a gente fica com essa nostalgia, né, de olhar para o antigo normal, quando a gente fica com essa nostalgia de querer reconquistar aquele passo que estava acontecendo ali até março, a gente, de certa forma, se desloca dessa realidade. Então, assim, nós precisamos ter metas já contando com tudo que vai acontecer. Né? Não com uma previsão, mas imaginando que provavelmente essa pandemia ela não vai cessar no dia 1º de janeiro. Né, que essas medidas autoritárias também não vão cessar no dia 1º de janeiro. Né, que as coisas vão continuar como estão. Que a vacina não vai vir pronta, embalada e vai chegar para todo mundo. Então, a gente precisa, de fato, essa busca em falar assim, ó, o que eu posso fazer para ser alguém melhor? Né, como que eu vou crescer nesse ano? Quando eu centro isso dentro de mim e começo a olhar para isso de fato, né, eu quero ser um pai melhor. Tá, é muito bom, a meta é muito boa, mas o que eu preciso fazer para ser? Preciso passar mais tempo com os filhos? Preciso ser mais atencioso? Preciso deixar o celular mais de lado? É de fato pensar em coisas concretas, porque a gente pensa em coisas muito abstratas, né? O pessoal brinca muito, né? Eu tinha algumas metas, não deram certo porque eu não ganhei na Mega da Virada, então vou ter que refazer essas metas. Mas não adianta a gente sonhar, né? A gente tem que olhar para aquilo que é real e trabalhar dentro desse crescimento, né? Então, sei lá, ó, todos os dias desse ano, eu quero tentar ser uma pessoa melhor. Eu vou acordar meia hora mais cedo, eu vou dar esmola para o mendigo, eu vou tentar fazer algo que me deixe ser uma pessoa melhor, que me promova isso e que dependa mais de mim do que dos outros. Independente do que aconteceu, eu não vou reclamar nesse ano. Exatamente. Né? Uma grande proposta, porque foi difícil não reclamar em 2020. Esse ano acho que foi o ano da reclamação, né? Foi muito difícil para a gente não reclamar. Então, de fato, são mudanças que a gente pode fazer. Né? E de uma maneira muito gradual, mas dentro da nossa própria realidade. Então, encarar essa realidade é o único caminho. Não tem outro caminho. Não adianta a gente fazer metas, né? Olha, eu quero perder 20 quilos esse ano. Tá, a gente sabe a dificuldade que é se perder peso. Às vezes perder 4, 5 quilos é muito difícil. Então, assim, por que eu vou colocar 20? Porque eu vou abandonar e ano que vem terão que ser 22, 23, 24 quilos. Então, provavelmente, para que a gente não abandone as nossas metas, elas precisam ser reais. E elas precisam ser centradas em nós. E isso vai nos ajudar. Muito bem, muito bem. E eu acho que algo também que você coloca aqui, que eu acho que é muito importante você trazer para o pessoal, né, que é que muita gente estava pensando, não, quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar, nós vamos fazer tal coisa. Será que já não é tempo, de certa forma, talvez seja mais saudável a pessoa falar, não, o que eu posso fazer se tudo isso se manter? Se essa vacina demorar um pouco mais, se ela só for acontecer no outro ano, em 2022 e tudo, mas que mesmo assim eu consiga viver bem, que eu consiga amar as pessoas que eu quero estar perto de mim, talvez manter a distância de algumas, tudo, mas também eu conseguir manter uma saúde boa, melhorar minha vida, tal, mesmo em meio a tudo isso. Acho que essa é uma das grandes propostas para 2021, ou seja, não ficar pensando, e quando acabar vamos fazer tal coisa, o que eu posso fazer hoje? Sim, precisa ser, Guto. Precisa ser. Nós mostramos durante essa pandemia que nós não sabemos lidar com a única certeza existente, que é a possibilidade da morte. Tá? O grande medo que nos envolveu ali foi a morte, a nossa, ou das pessoas que a gente ama. Só que assim, quando que a gente não lidou com isso? Que dia que isso não foi uma realidade na nossa história? Nunca. Sempre foi. A partir do momento que a gente, né, nasceu ali, até a vida fecundada, ali ela já corre esse risco. Né? Aquele momento da fecundação ali, onde aquela vida se formou, naquele primeiro segundo de fecundação, ela já corre esse risco. Imagina nós que estamos aqui expostos a tantas outras coisas. Então, é muito importante que a gente olhe para isso e pense, olha, a única certeza da vida é uma morte. É a única certeza. Eu não tenho certeza se eu vou permanecer casado, eu não tenho certeza se eu vou permanecer empregado, eu não tenho certeza se eu vou continuar para sempre nessa religião. Não, a gente não tem essas certezas. Né? A gente não tem certeza se a pandemia vai embora ou não, mas a gente tem certeza que num momento vai se findar a nossa existência. E aí, o que é que vai ficar? Né? Eu vou deixar uma vida problemática no sentido de que eu busquei uma vida material, e quando eu digo material não é questão de dinheiro, não é questão de... Não, isso aí é bom, é ótimo ganhar dinheiro, é bom a gente evoluir, a gente crescer, a gente conquistar coisas, mas uma vida material num sentido um pouco mais amplo, né? Que é justamente a matéria. A gente tem aqui uma mesa, um copo, é matéria. E de fato, o que vai ficar? O que vai ficar? Quando a gente olha, por exemplo, para o legado que as pessoas deixam,
Né? Você fala assim, ó, Ayrton Senna. Pô, não tem ninguém que não saiba quem é. Você pega uma criancinha de 5 anos, ela sabe. Você pergunta as regras de uma corrida, ninguém sabe. Mas quem foi Ayrton Senna, as pessoas sabem. Porque teve um legado deixado ali. Né? Então, o grande ponto para se trabalhar isso é olhar para essa possibilidade daquilo que nós queremos deixar. Então, ó, pode ser que eu vou morrer amanhã. Pode ser que você vai morrer amanhã. Né? E se a gente for ficar pensando no quando a pandemia passar, de fato a gente não vai viver uma vida diária, uma vida centrada nessa realidade. Então, tem um estudo que é clássico, que é muito conhecido, daquela enfermeira australiana, e que ela perguntava para as pessoas no leito de morte o que elas mais se arrependiam. As pessoas estavam ali moribundas, partindo ali do mundo já, muitas não conseguiam nem falar, escreviam, outras ali sussurravam, mas naquele leito de morte, a pesquisa dela relatou que elas se arrependiam daquilo que não fizeram. Daquilo que não fizeram. Então eu estava conversando outro dia com uma pessoa e ela disse assim, olha, eu não fui ver a minha avó no meio da pandemia, para não levar o vírus, para não contaminar e tudo mais, e a minha avó faleceu no meio do caminho. E eu não vi, ela passou o último aniversário dela sem a minha presença. Né? Me viu por uma tela. Então assim, é claro, a gente tem que se prevenir, mas imagina a dor dessa pessoa, conviver o resto da vida com essa história. Né? Minha avó me criou, a pessoa que estava comigo, e eu não pude visitá-la, eu não pude vê-la. Então, de repente, né, as pessoas que não passaram esse Natal juntas, é uma coisa absurda. Você pensar que você talvez nunca mais possa ver essa pessoa. Então nós precisamos olhar para isso como o natural da vida e como a gente vai encarar. Eu vou levantar hoje, eu vou correr esse risco, né, e amanhã eu vou estar aqui de novo. Se eu não tiver, pelo menos eu vivi. Eu vivi uma vida que eu contei como o personagem principal. Muita gente que chega no consultório, elas chegam vivendo como figurantes na história. Elas não são o personagem principal. Tenta imaginar um filme lá do Piratas do Caribe, né, sem o Johnny Depp, né, o pirata lá, que é o centro do filme. Tenta imaginar o filme sem ele. A gente não consegue. Né? Tenta imaginar lá o Titanic sem os 2 protagonistas. Dá para contar outras histórias? Dá. Mas não são as histórias que têm que ser contadas. E a gente não tem contado a nossa história. A gente tem vivido uma vida, muitas vezes, aquém, sem ser o personagem principal da nossa história. Né? Delegando para os outros, tendo uma motivação em agradar, tendo uma motivação em ser alguém para que as pessoas vejam, e não uma motivação real de ser um humano melhor. Né? Muitas vezes a gente, eu quero melhorar. Por quê? Porque eu quero melhorar para minha esposa, para meus filhos, para o meu trabalho. Mas e por você? O que você quer fazer por você? Você quer se tornar uma pessoa melhor por você? Então essa tem que ser a busca. Se nós conseguimos centrar nisso, nós vamos de fato ter metas, elas vão se cumprir ou não, a gente vai conseguir reorganizar essas metas e vai conseguir ter uma vida que vale a pena. É isso que a gente precisa. Muito bem, Hugo. Eu acho que, eu não sei, talvez você saiba aqui, mas tem um autor que escreveu uma vez, eu não consegui lembrar, até tentei procurar na internet aqui, eu não achei, mas que ele fala que a grande tragédia não é morrer como um idiota, né? Morrer sem ter, de certa forma, sido o melhor que você poderia, sem ter respondido diante de tudo. E, de certa forma, se nós formos pensar, né, o que garante pra gente, né, que isso vai passar logo, o que garante pra gente que tudo isso vai se resolver, que não vai surgir uma outra, né, mas o que é a minha responsabilidade hoje, né? O que eu não posso mais colocar nas costas da pandemia e que eu tenho que, a partir de amanhã, melhorar, a partir de hoje, na verdade, né, melhorar, colocar diante de mim, ter esses prazos que cabe a mim fazer no meio de tudo isso. Acho que é a grande meta para esse ano. E também, Hugo, falando aqui um pouquinho a respeito do seu trabalho e também de todo esse auxílio, né? Hoje, a psicologia, a psiquiatria também, as terapias, né? Elas são muito mais presentes na vida das pessoas, mas ainda existe uma certa barreira, né? Às vezes as pessoas ainda deixam o negócio ficar muito feio para procurar a ajuda de um especialista. Hoje você colocaria, assim, que cada vez mais é necessário que as pessoas se preocupem, olhem para isso e busquem auxílio o quanto antes também para esses problemas? Sim, na realidade, se a gente olha para o nosso cenário atual, a saúde como um todo no Brasil, ela é bastante negligenciada. Né? A gente investe muito dinheiro e trata muito mal. Né? Então, nós temos índices altíssimos de diabetes, índices altíssimos de HIV, né? Índices altíssimos de outras doenças, a dengue que nunca foi erradicada. Né? Você pensa, a gente consegue perder para um mosquito todo ano. Então, é claro que isso vai ter um reflexo também na saúde mental. Porque se a gente não cuida nem da nossa saúde corporal,
né? Agora, por conta dessa questão da pandemia, opa, está escorrendo o nariz, a gente já vai buscar alguma coisa. Mas, sobretudo, talvez os homens, né, na questão masculina, na questão do sexo, os homens eles cuidam menos ainda. Por quê? Porque a gente espera realmente, puxa, né, espera estar bem ruim para procurar esse cuidado. Então, é importante que haja essa busca, que haja, e eu entendo as dificuldades, né? A pessoa que depende muitas vezes de um agendamento, demora alguns meses, não consegue buscar, e isso vai refletir também na questão da saúde mental. Então, há uma ideia de que não, talvez ainda seja frescura, talvez ainda seja uma forma de elite, né, que só a elite que procura esse tipo de atendimento. Mas, por exemplo, entre 15 e 29 anos, o índice de suicídio ele é a segunda maior causa de morte. Nossa. Entre 15 e 29 anos. Então, assim, a gente vê uma eminência de um tratamento psicológico, de uma busca a um cuidado. Sobretudo porque nós tiramos do homem as bases que davam essa vida. Você entende? Nós tiramos isso do homem. Então a gente olha para uma realidade hoje extremamente acelerada, para uma realidade extremamente midiática e altamente frustrante. Né? Se a gente lembra daquele livro, quem já leu O Admirável Mundo Novo, onde as pessoas não admitiam as frustrações ali. Né? O prazer ele tinha que ser extremo e tinha que ser na hora. As pessoas não tinham essa capacidade de aguentar uns minutos. Né, Qualquer um que entra no Instagram hoje tem a impressão de que a sua vida é a pior do mundo, né? Porque em comparação com as outras, né, de certa forma. Porque todo mundo posta comendo a comida japonesa, né? O ovo frito a gente não posta, né? A gente faz uma viagem, a gente posta, a gente, sei lá, viaja aqui para Lambari, né? A gente vai passar uns dias na Vila Prado, no Jardim Casa Grande ali, a gente não posta isso. Né? A gente posta aquilo que quer realmente demonstrar uma grandeza, demonstrar uma beleza, demonstrar coisas que às vezes elas não são reais. Então, tudo isso tem acelerado processos na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, de todos nós. Né? Tem acelerado esses processos. Porque assim, se coloca uma exigência gigantesca para se passar no vestibular. Não, se você não passar no vestibular, você não vai ser nada. Mas como assim não vai ser nada? Né? Quantas pessoas não passaram e são pessoas, são seres humanos. Não, mas se você não tiver isso, você também não vai. Né? E isso varia muito entre as faixas etárias. Né? Porque assim, tem adolescentes que se eles não têm determinado celular, eles sofrem uma dor como se fosse o fim do mundo. Né? E tem adultos que também passam pela mesma coisa. Então assim, a gente está passando por um momento histórico em que a gente precisa olhar para o ser humano e falar, olha, há uma vida humana aí. E ela independe de tudo isso. Tá? A sua avó trocou fralda de pano. Tá? A sua avó lavou roupa no rio. Possivelmente seus bisavós eram analfabetos, nunca tiveram instrução, nunca tomaram construíram uma vida e cuidaram de todo mundo. Exatamente. Então a gente precisa lembrar disso. Isso é importante. Né? E ao mesmo tempo é engraçado porque é quase que uma coisa ali, um tanto dialética. Porque a gente liga a televisão e você vê as pessoas falando de simplicidade morando numa mansão. Eu levo uma vida simples. Né? Tem lá 14 criados e falando que leva uma vida simples. E aquilo vai sendo introjetado dentro de nós. E vai se criando uma ideia de que eu sou um fracassado porque eu não tenho aquela vida. Né? Aquela vida que nem a pessoa tem. Né? É muito engraçado isso. Então nós temos que voltar a viver as nossas vidas. Sabe, olhar para a nossa realidade e pensar assim, é possível? O que é possível para mim? Né? Porque já venderam uma ilusão. Você pode ser o que você quiser. Não, você não pode. Você pode ser o que as possibilidades delimitam. Né? Se eu falar para você que você quer ser um campeão hoje de MMA, não dá. Né? Claro que não dá. Fisicamente nós estamos impedidos disso. Tecnicamente também. Não, mas eu posso ser o que eu quiser. Não, você não pode. Mas a gente pode ser muitas outras coisas. Né? A gente pode ganhar o campeonato de pesca amador. Pode. A gente chega lá, aprende e faz. Mas não dá para ser campeão de MMA. Você entende? Por quê? Porque, de fato, há todo um caminho percorrido, né, de possibilidades humanas que não é porque outro ser humano conseguiu, eu vou conseguir. Essas possibilidades elas vão se reduzindo ao longo do tempo. Elas vão diminuindo. Por quê? Porque nós fazemos escolhas que nos delimitam. E isso acabou sendo colocado de uma maneira muito ruim às pessoas.
né, esse senso de fracasso, esse senso de que o tempo todo, né, vai dar errado, de que eu não dei certo. Não, calma, ainda há muito tempo para percorrer. Né? Para dar certo, basta a gente tentar e ver as possibilidades. E encarando conforme a realidade vai nos dando possibilidades. Muito bem, e também nós temos mais alguns recados do pessoal participando aqui através do facebook.com/TV Itapê. O Ricardo Irata, ele coloca aqui, muito bom ouvir as reflexões de um psicólogo. A Silvana Furlan manda aqui uma salva de palmas, também alguns corações. A Dul Martins manda uma salva de palmas também. Ou seja, o pessoal participando aqui junto com a gente, você pode mandar também o seu recado através do facebook.com/TV Itapê. E Hugo, já estamos chegando já perto do final aqui do ano, mas é algo que eu sempre gosto de trazer também, porque muitas vezes as pessoas elas não relacionam tudo isso, né? Mas uma melhora na qualidade de vida, uma melhora que passe por alimentação, por esporte, por viver leituras boas, tudo isso também ajuda na saúde mental, tem reflexos na saúde mental, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, até para as pessoas tentarem colocar isso no seu dia a dia a partir desse novo ano, né? Sem dúvida, Guto, porque o que acaba acontecendo? Nós estamos vivendo coisas imediatistas, o tempo todo. Você liga o celular, você tem tudo ali. Tá a sua conta do banco, tá as redes sociais, tá todos os contatos. Então a gente acostumou com 2 cliques acessar qualquer coisa. Né? É claro que isso vai ter uma alteração cerebral. Não tem como não ter. Então assim, ó, pega e pega os aparelhos antigos. Esses dias eu peguei um DVD e fui colocar o DVD para assistir. Né? E quando eu coloquei o DVD no aparelho, parecia tão estranho. Nossa, mas tem que passar para frente, colocar isso, colocar aquilo. Não, mas eu já estou desacostumado com o DVD, que é uma coisa tão nova, que deve ter o quê? 10, 12 anos que foi inventado. Né? Então, isso vai gerando cada vez mais essa coisa imediatista. Então, assim, ó, se eu não tenho resultado da atividade física, eu paro. Não é questão de resultado, é questão que o seu corpo precisa. Né? Quando nós estamos ali malhando, não é só aquela coisa de exibir, de postar uma foto, não. Nós estamos realizando um ato corporal que está fazendo determinados hormônios trabalharem e, consequentemente, eu me sentir melhor. Né? Então a pessoa não faz nada, mas o que acaba acontecendo? Apesar dela não se exercitar, então ela fica ali triste porque determinados hormônios não estão trabalhando. Para o funcionamento do corpo ele influi. Sim, também, né? A própria alimentação. Né? A alimentação também ela reflete um pouco dessa questão rápida da rede social. Né? Você olha para essa questão da alimentação, você vê que você passar no McDonald's e pegar um lanche pronto, muito gostoso e muito completo na questão calórica e também na questão daquilo que a gente vai ter de prazer, é muito melhor do que você passar tempo lavando lá os seus alimentos, preparando os seus alimentos. Então, assim, nós temos que parar de olhar para essas coisas imediatas e começar a tratar essas coisas de maneira melhor. Né? A atividade religiosa. Então, assim, a gente teve uma perda muito grande nesse tempo, né, que as igrejas estiveram fechadas. Né? Para muitas pessoas, o único vínculo social, o único vínculo ali com uma comunidade está na atividade religiosa. Então, nós precisamos buscar isso tudo de novo. Né? Claro, com todo o cuidado. As academias não deviam ter fechado nenhum dia, a gente podia ter elaborado diversos protocolos. Então nós temos que buscar isso para que isso vá influenciar de fato a nossa saúde mental. Né? Porque vai ficar sempre uma culpa. Você come algo que não devia comer, você fica com aquela culpa. E aí você fica chateado com aquela, eu não queria estar me sentindo culpado, mas você fez algo errado. Não era para estar se alimentando dessa forma. Você não faz exercício físico, você vai ficar com essa culpa. Não tem como tirar ela é natural. A gente sabe quando está fazendo algo errado. E isso nos cobra. E a gente começa a conviver com essa culpa. Então também a gente consegue eliminar essa culpa a partir da hora que a gente começa de fato a fazer. Né? E aí é pensar não de maneira perfeita. Não é já conquistar lá o corpo da Graciane e do Belo. Não, a gente quer chegar naquilo do melhor que a gente pode ser. Do dia para a noite virar um atleta. Não é assim que acontece. Né? Exatamente, não tem como. Né? Então isso vai influenciar na nossa capacidade de buscar. Lembrar que as coisas imediatas elas são boas, mas elas são provisórias e elas devem ter ali o seu tempo na nossa vida. Elas não devem ocupar a nossa vida, devem ocupar parte do nosso tempo. Né? A dose de dopamina que a gente recebe hoje, ela é cavalar, no sentido de que é muito grande, é muito alta, realmente, através de coisas muito rápidas. Então quando a gente queria comer um bolo, a gente só pega e compra esse bolo e come, e você recebe dopamina. Agora, quando você passa o tempo todo produzindo aquilo, você está tendo uma leva de comportamentos para chegar nessa dose. Né? E isso vale para tudo. Vale para tudo.
né? A gente não pode simplesmente, vou sentar e assistir TV. Claro que vai ter ali uma dose de dopamina, vou ficar mexendo no celular, vendo o Instagram, vai ter. Mas assim, quando você tem um trabalho todo de ir para a academia, de fazer o seu exercício, quando você vai lá e prepara uma alimentação e come uma coisa melhor, isso com certeza vai mudar também uma própria questão orgânica no seu corpo. Muito bem, Hugo, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Eu sei que você faz um trabalho também através do Instagram aí, você tem aberto para muitas dúvidas do pessoal, às vezes até passa algumas dicas lá, tudo. Se quiser deixar seu Instagram aqui para o pessoal seguir, também conhecer, ter mais esse contato aí com você, por favor, manda para o pessoal. Sim. E fala também o que você tem feito lá tanto. Né? Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui hoje, né, e participar. Agradeço a todos que mandaram aí as mensagens. O Instagram é @jhugofurlan. Então, a gente tem realizado um projeto, né? Estou com um projeto lá para tratar a questão dos adolescentes. Por quê? Porque recentemente teve um boom no meu consultório de adolescentes. E eu não estou conseguindo atender todo mundo, né? Tem uma lista de espera lá. E aí eu falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar. Eu consigo encaminhar para um, encaminhar para outro, mas a gente vê que é uma iminência, né? Uma coisa urgente tratar desse cuidado. Então tenho aberto lá as caixinhas de pergunta, tenho programado aí até algumas lives para tratar esse tema, né, e esse cuidado. Então você que tem filho adolescente, segue lá, já tem algumas postagens colocadas lá com alguns dados, tem algumas postagens também ali naquela bolinha embaixo, agora não me lembro o nome, daquelas bolinhas lá, que se coloca ali de os coisas. Destaques. Os destaques também, já tem alguma coisa lá e a gente vai estar interagindo agora também, voltando aí no mês de janeiro, interagindo sobre essas questões, porque é algo urgente, né? Nós temos que tratar bem esses nossos adolescentes pela questão dos índices de suicídio, depressão e tantas outras coisas que eles estão sofrendo aí ao longo do tempo. E você que acompanha com a gente aqui o Telescópio, amanhã tem mais pra você. É ao meio-dia ao vivo, sempre com temas que interessam a você e Itapetiningano, sobre diversos assuntos da nossa cidade, região, também de comportamento, a respeito de todo mundo. Então, fique ligado aqui junto com a gente, amanhã ao meio-dia tem mais, eu espero você, um grande abraço, até lá, tchau, tchau! Telescópio. Apoio Cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Orocento Prime. Cuidando do seu sorriso. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso.